Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente. Alô? Ah, conta comigo, eu vou. Meu telefone tocou, alguém me convidou. Vai festa, eu vou. Turma toda reunida, gente de bem com a vida. Eu vou. Vai ter bom balão, brincadeira, vai ter doce, refri e surpresa. Vou curtir com certeza, cheia de animação. Não tem lugar pra tristeza, não. É dia de comemoração. Chama pro alto, dá um salto. Chama pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Oh, sai do chão, bate na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Chama pro alto, dá um salto. Chama pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Oh, sai do chão, bate na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Meu telefone tocou, alguém me convidou. Vai festa, eu vou. Turma toda reunida, gente de bem com a fila. Eu vou. Balão, brincadeira, vai ter doce, refri e surpresa. Vou curtir com certeza, cheia de animação. Não tem lugar pra tristeza, não. É dia de comemoração. Chama pro alto, dá um salto. Chama pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Oh, sai do chão, bate na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Chama pro alto, dá um salto. Chama pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Oh, sai do chão, bate na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Chama pro alto, dá um salto. Chama pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Oh, sai do chão, bate na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Boa noite, gente. Hoje vamos contar a história do Papai do Céu. Eu vou chamar os meus amiguinhos para ajudar a contar a história. E o meu cachorro atrapalhado, Totó. Vem, amiguinhos. Vem, amiguinhos. Oi, a paz, Senhor. Amém. Meu nome é Luísa. Eu sou o Pedroca. Esse é meu cachorro atrapalhado. Vamos ou não vamos começar essa história? Muita calma, Pedroca. Maiara. Vamos começar. Maiara. O que Deus fez no primeiro dia?
Antes tudo era escuro. Deus fez a claridade. E no segundo dia, Maiara, Ele fez o céu e os mares. nossa, que legal, Papai do Céu é lindo. Aí você vai. Fala assim. Esse Dodó O que o Papai do Céu fez no terceiro dia, Heloísa? as árvores, os frutos e a terra. E no quarto dia, Heloísa? As estrelas, a lua e o sol. Ergue a mão. Fica quieto, Dodó. Se comporta. Agora é sua vez, Pedroca. E o que o papai fez o que o Papai do Céu fez no quinto dia, Pedroca? Eu acho que ele inventou a música O Homenzinho Torto. Morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a vida encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Para de brincadeira, Pedroca, assim eu não gostei. Ah, é, pra contar a história do que o Papai do Céu fez. Para tudo! E no quinto dia, Papai do Céu fez os seres dos mares e as aves do céu. Nossa, como o Papai do Céu é maravilhoso! E no sexto dia, Pedroca? Ele fez Adão e Eva e todos os animais. E no sétimo dia? Fica quieto, Totó! E no sétimo dia, Pedroca? Ele descansou. Sou! E assim termina a historinha. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. No primeiro dia ele criou. Glória a Deus. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Novamente estamos aqui para louvar a Deus, para buscarmos a face do Senhor e para participarmos deste banquete espiritual na presença do Senhor. Amém?
Eu já convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Amém? Glória a Deus. Ainda em pé, como os irmãos já estão, vamos ler a palavra de Deus, apenas um versículo, e depois todos já poderão se assentar. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, este momento aconteceu na vida do Senhor Jesus, quando ele foi ser batizado por João Batista. Os irmãos conhecem bem a história. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele veio ao mundo, mas antes dele vir ao mundo, ele foi anunciado pelos profetas. Mas a Bíblia também fala que antes de Jesus chegar, ele enviou na sua frente um mensageiro, e este mensageiro era João Batista. Ele pregava o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. E Jesus precisou passar pelo batismo nas águas, porque este era o meio pelo qual a humanidade precisava passar para se tornarem filhos de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado por João, ele teve um sinal diferenciado dos demais. João Batista, quando ele batizava os outros, muitas vezes ele era até duro na expressão. Houve um momento que ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas aí de repente o Senhor Jesus, ele chega para João Batista para ser batizado por João. E João, quando ele falava a respeito do arrependimento, ele deixava bem claro: olha, eu batizo vocês com a água, mas depois de mim virá alguém que é maior do que eu, e ele vos batizará com o fogo. E aí de repente Jesus chega e fala: João, eu vim para ser batizado por você. E João Batista fala: mas Senhor, o Senhor é maior. Eu estou aqui apenas para servir. E Jesus fala: não, João, é necessário. É preciso que você me batize para cumprir toda a lei. E quando Jesus, depois que morre, ressuscita dentre os mortos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, ele aparece aos seus discípulos e ele diz a eles: olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É por isso que Jesus Cristo deu toda esse valor para o batismo, porque é necessário. Então ele fala aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas agora o Senhor Jesus está saindo da água. Ele acabou de ser batizado por João Batista. E quando ele sai da água, o Espírito de Deus se manifesta. Deus envia uma pomba sobre Jesus.
E ele faz essa declaração. Ou seja, ele dá esse testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Olha o que está escrito. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, eu fui buscar no dicionário o significado desta palavra me comprazo. E o dicionário diz que quando Deus fala em quem eu me comprazo, é em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho confiança, em quem eu tenho certeza de que Ele vai fazer tudo quanto Ele recebeu do Pai para fazer. Mas, irmãos, veja aonde nós precisamos entender. A Bíblia fala que Deus, olhando do céu para a terra, não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer. Você já imaginou toda esta humanidade condenada ao inferno? Mas Deus traçou um plano de mandar o teu filho, o teu unigênito, para salvar a humanidade. E aí, quando Jesus Cristo ele é batizado por João, Deus faz esta afirmação: Este é o meu filho amado, aquele que eu enviei para ser o primeiro dentre muitos. Este é o meu filho amado, que tem a função de libertar, de curar, de salvar. E o apóstolo Paulo, depois de ter encontrado Jesus, ele escreve uma mensagem assim, ó: Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o modelo do filho que agrada a Deus. Ele é o tipo do filho que agrada a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, durante as suas pregações, ele deixava bem claro: olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne não. E porque Deus fala agora para João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, e para todo aquele povo que assistiu o batismo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava dizendo para a humanidade: Ele é a porta. Ele é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. A nação de Israel passava por momentos difíceis. Sofria muita opressão dos romanos. E não era só os romanos. A nação de Israel padeceu durante toda a sua existência. E por que padeceu? Sendo a menina dos olhos de Deus. Porque o pecado mora na nossa carne. O pecado mora na nossa carne. No Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz. Atos não, Romanos.
Romanos 3:10. Como está escrito: não há um justo, não há um sequer. E por que agora Deus, Ele faz essa revelação a respeito de Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque Deus mandou o seu Filho unigênito, para que Ele viesse à terra, para resgatar, para salvar, para buscar, para trazer ao homem o conhecimento, a revelação a respeito da verdade, da justiça e do juízo. E o que é a verdade, irmãos? O que é a justiça? O que é o juízo? É muito comum nós olharmos para as pessoas e ver defeitos, e ver pecado nas pessoas. E isso não era diferente nos tempos do Senhor Jesus. A humanidade não conseguia olhar para dentro de si mesmo. As pessoas viviam acusando. As pessoas viviam vendo defeito nos outros, mas não tinham a capacidade de olhar para dentro de si. E agora o Senhor Jesus Cristo, Ele se manifestou em carne. Ele se tornou igual a nós. Ele deixou a sua coroa de glória lá no céu e se fez um homem, para entender a fraqueza do homem, a fragilidade do homem, e para vencer como homem, não como Deus, e dar ao homem o direito de ser vencedor também. O Senhor Jesus Cristo, depois que Ele foi batizado, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde Ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E sabe por que isso? Porque Ele é o primeiro de muitos. E para que 40 dias e 40 noites de jejuns? Ele era Deus, mas Ele não considerou o fator de ser Deus. Ele se aniquilou a si mesmo. Ele sacrificou-se ao ponto de deixar a sua glória lá no céu. Ele disse: Pai, eu vou descer. Mas eu vou descer não é para passear, não. Não é para ver como é que vai a humanidade, não, porque isso nós já estamos vendo. Porque os olhos de Deus contemplam toda a terra. Eu vou descer para pagar a dívida da humanidade. E como Ele fez para pagar essa dívida? Ele se fez homem. Ele se tornou de carne e osso, como cada um de nós que aqui estamos. E Ele contemplou o pecado de perto. A Bíblia fala que quando Ele estava no deserto, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, fraco, abatido, sem forças, porque Ele não jejuou como Deus, não. Deus não precisa de arroz e feijão, não. Ele jejuou como homem, como nós, com um corpo carnal, com sangue, e se tornando um igual a nós, Ele foi afrontado por Satanás, assim como nós somos todos os dias. E o que Satanás fez? O que ele faz conosco todos os dias. Você sabia que o diabo ele procura as suas falhas, Igor? Ele conhece a sua vida, ele sabe aonde você é perfeito, aonde você é imperfeito, aonde você agrada a Deus, aonde você desagrada a Deus. Isso acontece na vida de todos que estão aqui. O diabo passa 24 horas por dia
vigiando a sua vida. E ele viu que Jesus estava com fome. Afinal de contas, foram 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu está com fome. Manda estas pedras virarem pães. Mata a sua fome. E Jesus diz para ele: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo observou aquilo ali e falou: não, pela comida fui vencido, fui derrotado. Mas agora vou oferecer a ele uma outra oportunidade para ele pecar. Leva Jesus num lugar alto, num pináculo do templo. E ele fala para Jesus: olha, Jesus, pula daqui de cima, porque está escrito na Bíblia, palavra do Pai, palavra de Deus, que Ele dará ordem aos seus anjos. Quando você pular, os anjos vão passar e te pegar. Você não vai cair, você não vai se machucar. Aí Jesus fala: Satanás, também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor seu Deus. Ontem eu estava vendo uma reportagem. Morreu 8 alpinistas fazendo alpinismo numa montanha de gelo. Acho que no Himalaia, alguma coisa assim. Isso é tentar a Deus. E Jesus, ele foi desafiado. Satanás levou ele no pináculo do templo e disse: olha, pula daqui de cima, porque os anjos vão passar e te pegar, você não vai cair e se machucar. Jesus disse para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor seu Deus. O diabo: perdi mais uma derrota. E aí novamente ele se aproxima, fala: agora quero ver se ele vai resistir. Ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo. E aí ele chega para Jesus, fala: Jesus, se você se dobrar e ajoelhar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, porque esses reinos me pertencem. Eu vou dar eles para você. Aí o Senhor Jesus Cristo disse também: também está escrito, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele o servirás. Os irmãos já observaram como a glória do mundo, os reinos do mundo, tem sido atraente nos últimos tempos? Aliás, sempre foi. Alguém já ouviu falar em Adolf Hitler? No século passado é um dos homens mais famosos pela ganância, por querer o poder. Mas nos nossos dias está distribuído, né? É celebridade para todo lado, todo mundo querendo ser melhor que o outro, mais poderoso. Tem até a classificação dos mais influentes, dos mais ricos, dos mais solicitados. É a glória que o mundo tem para oferecer. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse para Satanás: adorarás somente ao Senhor seu Deus, e somente a Ele o servirás. Então o que Jesus representa para nós? Ele é o primeiro, e nós temos que entrar por Ele. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da eternidade. Ele é a porta da vida eterna. A importância, irmãos, de nós estarmos aqui, não é passarmos algumas horas na igreja, não. A importância de nós estarmos aqui é porque nós nos tornamos filhos de Deus.
No capítulo 1 do Evangelho de João, a palavra de Deus nos chama a atenção, capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe quando é que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus? Primeiro passo é quando nós cremos. Segundo passo é quando nós descemos a água do batismo. Porque se nós batizarmos sem fé, nós não seremos filhos. Porque com Deus não se brinca. Deus conhece o profundo do coração do homem. E se nós temos a fé, nós precisamos ser batizados. Porque Jesus, ele sendo Deus, ele não abriu mão do batismo. João Batista chegou até a recomendar a ele: olha, Senhor, mas não é o Senhor que tem que ser batizado por mim, é o contrário. E Jesus disse: não, João, é necessário que se cumpra a lei. Todos aqueles que o receberam. E como que eu faço para receber Jesus? É por meio do batismo, baseado na fé. Quando eu creio que Jesus, ele veio ao mundo para manifestar a plenitude da glória de Deus, e eu me entrego a ele, corpo, alma e espírito. Eu entrego a minha vida plenamente, totalmente a ele. Eu agora deixo de fazer as minhas vontades. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Para que serve então o batismo? Para que o Pai possa dizer o mesmo que disse para o Senhor Jesus naquele dia. No dia que nós descemos a água do batismo, se nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, cada um iria ouvir alguma coisa de Deus. Aqueles que se entregam de coração, eles poderiam ouvir também Deus dizer: este também é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe por quê? Jesus Cristo foi o primeiro. Mas a todos quantos creem, ele também deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É para nós, irmãos, essa pronúncia do Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus e nos rendemos a ele, entenda, naquele dia que nós descemos a água do batismo, Deus falou a mesma coisa a nosso respeito: este também é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas e agora? Eu também vou ser perfeito como Jesus? Se depender de nós, não. Mas a Bíblia fala: pela graça sois salvos. É pela graça
que nós recebemos do Pai esta mesma declaração. Amém? Entenda bem, ninguém é bom o bastante se não se entregar ao Senhor Jesus. Ele é o vínculo da perfeição. Nele está tudo o que o homem precisa para viver nessa terra feliz e para guardar a vida eterna. Amém? E eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo.